Um épico histórico, uma saga de vingança, honra e glória. Gladiador, lançado em 2000, sob a direção do Ridley Scott, redefiniu o gênero de filmes históricos, trazendo a história do General Maximus Decimus Meridius, em uma jornada marcada pela tragédia e pela busca por justiça. Maximus se torna símbolo da luta contra a tirania. Bom, vamos revisitar essa obra, vamos revisitar esse filme e tentar chegar numa conclusão. Se esse filme envelheceu bem ou não, e tentar chegar numa conclusão e tentar palpitar um pouco do que vai ser o segundo filme. Gladiador se passa no auge do Império Romano, quando a expansão militar e o espetáculo brutal dos gladiadores dominavam o cotidiano. O filme recria com precisão visual a grandiosidade e a brutalidade da Roma antiga, transportando o público diretamente para o Coliseu, onde as lutas de vida ou morte eram entretenimento para as massas. Mas o que realmente faz de Gladiador uma obra icônica não é apenas sua escala épica, mas os temas universais de vingança, justiça e a luta pela liberdade. Apesar de ser uma ficção, Gladiador na época foi muito elogiado pela recriação muito fiel à Roma antiga. A autenticidade do Coliseu principalmente, mas também que soube trabalhar muito os costumes romanos. E o Ridley Scott pesquisou intensamente sobre Roma. Antes de começar as filmagens, ele fez uma pesquisa extensiva sobre a Roma antiga, especialmente sobre o sistema de governo e os gladiadores. Embora ele tenha se desviado da precisão histórica para melhorar a narrativa, muito do cenário e da cultura foi recriado com base em estudos. O diretor Ridley Scott se inspirou em várias pinturas e obras de arte para criar o visual de Gladiador. Uma das principais inspirações foi a obra do pintor francês Jean-Loup Germain, que retratava cenas da Roma antiga com uma grande precisão visual. No entanto, a figura do Imperador Commodus e a trama em si são em grande parte fictícias, com certas liberdades históricas tomadas para aumentar a trama. A trama de Gladiador segue Maximus, um respeitado general romano que cai em desgraça, quando o ambicioso Commodus assassina seu próprio pai, o imperador Marco Aurélio, para assumir o trono do império. Maximus, que deveria ser o sucessor de Marco Aurélio, é traído, sua família é assassinada e ele é vendido como escravo. Mas em vez de sucumbir ao desespero, Máximo se torna um gladiador e eventualmente uma lenda nas arenas romanas. Sua missão? Vingar a morte de sua família e restaurar a honra de Roma. Em sua essência, Gladiador é uma história sobre vingança. Maximus busca justiça pelo assassinato de sua família e traição de Commodus. Mas o filme também explora o conceito de honra. Mesmo nas piores circunstâncias, Máximo mantém seus princípios e sua lealdade ao antigo imperador Marco Aurélio, se recusando a trair seus valores mesmo quando confrontado com a morte certa. E o próprio Maximus foi inspirado por três figuras históricas. O próprio Narciso, um gladiador que matou Comodo em uma luta, Espartaco, o famoso líder escravo, e Sinato, um general romano que abdicou do poder para voltar à vida pacata. O Russell Crowe ganhou um Oscar de melhor ator por seu papel de gladiador, mas inicialmente ele estava relutante em aceitar o papel, pois achava o roteiro confuso. E foi o Ridley Scott que convenceu a assumir o desafio. Esse lance que o Russell Crowe comentou do roteiro confuso é que, na verdade, o roteiro do filme passou por várias mudanças, enquanto as filmagens já estavam em andamento. O Joaquin Phoenix e o Russell Crowe participaram ativamente dessas mudanças, o que tornou o processo de filmagem extremamente caótico. Bom, vamos falar da melhor parte do filme para mim, que é esse questionamento do espetáculo, do poder, né? O Ridley Scott também faz uma crítica sobre a sociedade romana aqui, porque as lutas dos gladiadores nessa época não era só uma forma de entretenimento, mas também uma forma de controle social, uma maneira de distrair massas enquanto os líderes se consolidavam no poder. Commodus, em particular, é retratado como um tirano que usa o Coliseu para manipular o povo, alimentando sua sede por sangue enquanto perpetua
sua tirania. As cenas do Coliseu foram filmadas em Malta. Embora grande parte do cenário era real, a outra parte foi criada de forma digital. E para a época era um negócio inacreditável de bem feito. Maximus é um personagem multifacetado. Ele começa o filme como um general leal ao Império, um homem de família, mas depois é reduzido à escravidão e forçado a lutar por sua vida. O que torna Maximus tão cativante é a sua transformação, de um homem honrado para um guerreiro brutal, impulsionado pelo desejo de vingança, mas sempre guiado por um código moral inabalável. Você sabia que esse papel foi quase para o Mel Gibson, que simplesmente recusou o convite. E é muito louco pensar que até hoje o papel principal na carreira do Russell Crowe é em Gladiador. E o Russell Crowe sofreu muito para fazer esse papel de Maximus. Durante as filmagens, ele sofreu várias lesões, incluindo uma lesão no tendão de Aquiles e uma costela quebrada. As cenas de luta no filme foram extremamente intensas e físicas. Ridley Scott, conhecido por sua habilidade em criar mundos visuais detalhados, traz sua visão única para Gladiador, desde os campos de batalha sombrios até arenas iluminadas pelo sol. Scott combinando batalhas coreográficas com momentos de introspecção profunda, criando um equilíbrio entre ação e o drama humano. O filme usa uma técnica chamada Bleach Bypass. É uma espécie de filtro na época para dar mais contraste e um tom mais sombrio, mas que principalmente dá uma atmosfera mais áspera pro filme, e principalmente nas cenas de batalha, né? E você sabia que essa música Now We Are Free, cantada por Lisa Gerrard, foi composta por um idioma inventado, projetado para evocar emoções universais, sem se apegar em palavras específicas. E Gladiador não foi só um sucesso de bilheteria para a época, arrecadando mais de 460 milhões de dólares mundialmente, mas também ganhou 5 Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator. E é engraçado pensar que na época, depois desse sucesso de Gladiador, teve algumas produções sendo feitas que surfavam um pouco dessa estética que Gladiador imprimiu bastante, como o filme Troia e como o filme Alexandre. The hardest single thing to do as a filmmaker is to choose your subject. What are you going to do? A bit like being a painter, what are you going to paint? And when you first begin, there's a million options, and because one tends to go in circles. What am I going to make this film about? What is my story? What is my script going to be about? As you get more experienced or get more, older, your choices become more focused. So right now, this time, I only have about 4 things really in process, in development, that are fundamentally written and are being polished. So off that, and I don't have a list of 40 or 50 subjects. And when I first started, I didn't know what to do other than the fact I knew I wanted to make a film. But I looked, because I was very visual. I was born blessed with a bit of an eye. I've got a very good eye. It was a natural thing for me, that. So my material tended to be very visual. I was always criticized for being so visual, till I realized that actually it's an advantage because we aren't actually dealing in pictures, dude, right? So I was always getting criticized by the critics. And I said, well, hang on, it's not a radio play. We're actually dealing in pictures. So if the picture is a narrative, that's good, right? Some of the greatest films tend to be more visual than wordy. Bom, vamos lá. O filme hoje em dia é perfeito, envelheceu bem, ainda continua sendo um clássico? Cara, sim, eu acho que ainda continua sendo um clássico. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o filme envelheceu mal em algumas coisas. Não envelheceu mal, que se torna algo intragável, mas envelheceu mal em questão de narrativa, história, né? Se tornou algo meio batido hoje em dia, esse lance da vingança, esse lance do homem honrado, herói honrado. Porque hoje em dia a gente vê vários protagonistas que tomam decisões totalmente questionáveis também, heróis que a gente acompanha, que não tomam decisões as mais corretas possíveis, mais passionais. Então, esse lance do herói que tem uma ética, que tem uma noção do que é certo e errado, inabalável, é algo que é bem batido hoje em dia. Uma curiosidade que seria bem controversa nos dias de hoje, que as cenas no Coliseu envolviam tigres
reais, o que aumentou claramente a tensão e perigo nas filmagens. E para garantir a segurança do Russell Crowe, havia veterinários prontos no set para controlar os animais caso algo saísse do controle. Poderia ter dado uma merda, hein? O que eu acho engraçado sobre essa continuação de Gladiador é que eu fico pensando de que maneira o Ridley Scott não vai se repetir para essa sequência. Para que caminho que ele vai caminhar, além de ter mais dinheiro, mais recurso técnico, muitos atores muito bons dentro desse filme. Pô, essa trinca Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington é pesado demais. Então eu tenho curiosidade de ver esse filme, eu tenho muita curiosidade para ver o que o Ridley Scott vai fazer de novo em questão de narrativa. Vai ser uma experiência melhor em questão técnica só? Ou vai ser um filme que vai se desconstruir a partir do primeiro Gladiador? Eu não sei, mas é um dos projetos mais arriscados do ano. Há teorias que o orçamento é de 300 milhões, há outras teorias que é de 400 milhões. E não é um filme que tá empolgando muita gente para assistir no cinema. Então, vai saber. É uma continuação de um filme que é batido hoje em dia, que tem que ser respeitado, ok? Foi muito respeitado na época e tem que ser respeitado hoje em dia pela questão da produção e dessa recriação histórica que o Ridley Scott fez. Mas eu fico pensando se não vai ser muito batido hoje em dia trazer essa história de novo, né? Bom, durante a edição desse vídeo surgiu uma notícia que o Ridley Scott já está escrevendo o roteiro da sequência de Gladiador 3. E ele fala, já tenho 8 páginas escritas do roteiro. Tem o começo de uma pegada muito boa, diz ele. E se houver um Gladiador 3, acho que nunca mais voltaremos à arena. Mas eu tive que voltar para a arena. E o Paul Mescal, né, o protagonista do Gladiador 2, comenta que o Ridley Scott já conversou com ele sobre Gladiador 3. Sim, o Ridley falou comigo sobre isso. Então estou esperando para ver o que vai acontecer. Mas estou interessado. Claro, não podemos apressar nada. A história precisa se sustentar. O que eu acho mais curioso nessa história de Gladiador 3, eles estão falando da sequência antes de saber da repercussão do Gladiador 2. Se o público está interessado em saber mais da história desse universo todo que o Ridley Scott construiu. Eu não tenho certeza se é uma confiança enorme que vai ser um sucesso, se assim tá garantindo já um roteiro, alguma história para uma continuação, ou realmente o Ridley Scott tem um carinho enorme por esse filme que ele criou, né? Que ele quer dar uma continuidade mesmo que ele não esteja com vida quando esse filme for produzido. Se for produzido também, né? Gladiador 3. Mas é uma história muito curiosa, né? Mas enfim, tu gostou desse vídeo? Concorda comigo? Comente aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!